vidas, Deus querido, que tu possa abençoar a cada um nessa noite de hoje que vai ouvir a palavra, que está acompanhando este culto, Senhor. Que tu venha, Jesus querido, tirar todos os impedimentos, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar a palavra nessa noite de hoje, Senhor. Pedimos, Deus querido, que tu continue conosco, que nós te pedimos te agradecer para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Somos a igreja com a paz do Senhor. Somos conectados conosco com a paz do Senhor também. Aqueles que vão conectar-se futuramente, Deus abençoe cada um no nome de Jesus. Segunda-feira profética. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1 no nome de Jesus. Que diz assim: Jesus entrando, João capítulo 8, versículo 1. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em um adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, algumas dizem na areia, com o dedo. Amém. Nós acabamos de ler aqui essa palavra sobre uma mulher que foi apanhada no ato de adultério. E sabemos que naquela época era um ato gravíssimo, né? Era algo grave, muito grave mesmo, alguém ser apanhada nessa situação. E essa mulher estava agora vivendo esse tempo na vida dela, esse tempo de crise, esse tempo de sofrimento, esse tempo de perseguição, esse tempo de até mesmo de acusação, esse tempo de risco de morte. Essa mulher estava vivendo. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus, descendo do monte, vindo do monte, do Monte das Oliveiras, ele veio e desceu e teve um encontro com essa mulher. E quando Jesus teve um encontro com essa mulher, não foi diferente do que Jesus veio fazer. Porque a Bíblia diz que ele veio salvar e libertar os que estavam perdidos. Então foi isso que Jesus veio fazer: salvar, libertar o que estava perdido. E a Bíblia diz que agora Jesus encontra-se com essa mulher, e essa mulher estava numa acusação de condenação de morte. Mas Jesus, que veio para dar vida, ele chega para essa mulher, ele chega no meio da multidão, eles trazem a mulher no meio da multidão. E quando trazem aquela mulher no meio da multidão, Jesus está no meio da multidão. E Jesus está ali no meio da multidão para fazer a diferença. Jesus está no meio da multidão para mudar a história. Jesus está no meio da multidão para trazer vida. Jesus está no meio da multidão para trazer saúde espiritual. E quando ele encontra com essa situação, a Bíblia diz que Jesus agora, ele faz uma ação que nunca ele fez. Comete uma atitude que nunca
alguém viu ele cometer. E a Bíblia diz que, até porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para cumprir as leis e não para desfazer da lei. E a Bíblia diz que Jesus foi interrogado, olha, na lei, Senhor, foi interrogado pelos escribas. Escribas são aqueles que escreviam a Bíblia. A Bíblia antigamente ela era escrita em pergaminho, ela era escrita manualmente. Então, os escribas falaram com Jesus, disseram, olha, na lei nos manda Moisés, na lei que essa mulher deve ser apedrejada, porque ela foi encontrada no ato de adultério. E tu, o que dizes? Ou seja, já que você é filho de Deus, já que você é representante de Deus, já que você está dizendo que veio do céu, você é um homem santo, você é um homem limpo, o que você diz, Jesus, dessa mulher que foi apanhada no ato de adultério? O que você tem a dizer com essa razão? E foi a primeira vez que Jesus tomou uma atitude inesperada por qualquer pessoa. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele levantou a cabeça, olhou ao seu redor e viu aquelas pessoas ali. Imediatamente ele abaixou e começou a escrever na terra. E depois ele olha para as pessoas e faz a pergunta: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Não está escrito aqui na Bíblia, irmãos, o que eu vou dizer agora. Mas eu penso que Jesus também pegou uma pedra, porque eles disseram, na lei de Moisés está escrito, aquele que não tem pecado, está dizendo, aquele que é apanhado no ato de adultério, precisa ser apedrejado. Então, quando Jesus faz a pergunta, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, com certeza ele também estava com uma pedra, porque na lei de Moisés dizia que era para apedrejar. E essa foi a interrogação que fizeram com Jesus. Então, se todos fizeram essa interrogação, os escribas fizeram essa interrogação, então Jesus, com certeza, irmãos, teve que pegar uma pedra também, para ele fazer a pergunta a todos. Porque se ele não estivesse com a pedra, ele automaticamente já estava dizendo, eu não tenho pecado, então não vou tirar a pedra. Mas ele também se fez pecador entre nós. E a Bíblia diz que ele fez a pergunta: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus certamente estava com uma pedra. E como a Bíblia diz que um começou a olhar para o outro e foram saindo de um a um, até que não ficasse nenhum. E Jesus, levantando sua voz, fez a pergunta para a mulher, dizendo: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não. E ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E essa segunda-feira profética, eu quero que você levante a sua mão com a minha e diga, você na sua casa também, você internauta que está aí conectado conosco, você que já está participando conosco, você que vai participar futuramente, você que vai nos assistir pelo YouTube, também nessa noite levanta a sua mão, a hora que você estiver assistindo, levanta a sua mão e diga comigo: Jesus veio para libertar aquele que está condenado. Amém? Essa segunda-feira profética, Jesus veio para libertar aquele que está condenado. Até porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, está lá em Romanos, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se não me engano é Romanos 8. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Por quê, irmãos? Porque Jesus foi aquele que morreu por mim e por você. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus entrou no nosso lugar. Diga comigo, nessa segunda-feira profética, eu encontrei alguém
que entrou no meu lugar. Diga, eu encontrei alguém que assumiu a minha dívida. Jesus estava, irmãos, diante de uma mulher que estava super endividada. Olha, ela estava endividada por quê? Ela estava condenada à morte, então ela estava endividada com a vida. Ela estava condenada ao julgamento, e Jesus também pagou o julgamento dela. Ela estava condenada a não ter mais família, e Jesus assumiu o direito familiar dela. Então Jesus veio pagar a dívida. Jesus veio assumir a dívida. Jesus veio cumprir aquilo que era para mim e para você cumprir. Ele veio, entrou no nosso lugar e disse: agora você tem um credor. Agora você tem alguém no seu lugar, alguém que pode pagar a sua dívida, alguém que pode honrar o seu compromisso, alguém que pode falar por você, alguém que pode entrar na sua vida, entrar no seu lugar e mudar a sua história. Eu me recordo muito bem que a Bíblia diz que Jesus, quando foi preso, estava junto com Barrabás. Eu estive em Israel, vi lá a prisão de Jesus e vi também a prisão de Barrabás, que estava junto mesmo com Jesus, na mesma cela. Só que Barrabás estava num lugar mais baixo, mas a prisão era uma só. Certamente, irmão, Jesus deve ter dado garantias a Barrabás, dizendo assim: Barrabás, fica tranquilo, você não vai morrer amanhã. Barrabás, você não vai ser crucificado, você não vai ser condenado, porque eu vou assumir o teu lugar. Então, quando disseram: a quem nós mataremos? Quando Pilatos perguntou, né? A quem vós quereis que eu crucifique? A Jesus ou a este Barrabás? Então, quando as pessoas gritaram Jesus, o próprio Jesus já sabia em si que era ele. Jesus já sabia que era ele. Jesus já sabia que ninguém ia condenar Barrabás, porque ele veio salvar o que estava perdido, veio libertar o que estava preso, veio curar o que estava doente, veio restaurar o que estava quebrado. E Barrabás estava com a vida totalmente destruída. E Jesus veio, assumiu a cruz que era de Barrabás, para que Barrabás saísse livre. Isso ele também, irmãos, fez por nós, fez por mim, fez por você, fez por nós que aqui estamos. Jesus assumiu a nossa grande dívida. Talvez nós não somos uma mulher adúltera, não somos um Barrabás da vida, de repente não somos um endemoniado gadareno, de repente nós não somos o filho pródigo, mas Jesus assumiu as nossas culpabilidades. Jesus assumiu a nossa responsabilidade. Jesus entrou no nosso lugar e disse: é comigo agora. Agora não é mais com você, mas é comigo. Diga comigo, nessa segunda-feira, além de eu encontrar alguém que pode me salvar, diga: eu encontrei alguém que entrou no meu lugar. Amém? Por que Jesus entra no nosso lugar, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós vínhamos debaixo de uma opressão de cativeiro. Mas Jesus entrou no nosso lugar, então Ele nos tirou do cativeiro e tomou o nosso lugar dentro do cativeiro. Por isso que a Bíblia diz que Ele se fez culpado, né? Ele se fez condenado no nosso lugar. Se nós observarmos aqui no versículo 6, diz assim: isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou-se e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. A pedra que estava ali era a sentença de morte. A pedra que estava nas mãos das pessoas
era uma sentença de morte. Diga comigo, os homens têm nas mãos uma sentença de morte. Amém? Todos nós somos, ou viemos, nascemos do pecado e viemos debaixo de uma condenação. E a Bíblia diz que quando nós nascemos do pecado, nós já nascemos já debaixo de um peso de morte, já debaixo de um peso de destruição, já debaixo de um peso de condenação. E aqueles homens agora tinham nas mãos, as mãos criminosas, as mãos condenadoras, as mãos que traziam a morte, as mãos que traziam peso, as mãos que traziam tristeza, estavam carregadas de pedras. Mas nós não podemos esquecer do que a Bíblia diz. Jesus disse assim, que ele é a pedra angular da esquina. Glória a Deus. Aquela pedra que estava nas mãos daqueles homens eram pedras naturais, pedras de morte. Mas aquelas pedras naturais encontraram com a pedra sobrenatural, a pedra das pedras, ou encontraram com a rocha que se chama Jesus Cristo. E quando aquelas pedras encontraram com a maior das pedras, todas aquelas outras pedrinhas caíram por terra. Diga comigo, essa semana. Toda e qualquer acusação vão cair por terra. Amém? O que tem dito de você? O que tem dito a teu respeito? O que tem dito a respeito do teu ministério? O que tem dito a respeito do teu casamento? O que as pessoas têm dito a respeito da tua vida espiritual? O que as pessoas têm dito em geral da tua vida? Essa semana já caiu por terra, porque você teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro com o Mestre dos Mestres. Você teve um encontro com o Senhor dos Exércitos. Você teve um encontro igual aquela mulher encontrou-se com Jesus nesta noite ou agora, onde você estiver nos assistindo. Você está tendo um encontro com o Senhor. E ter um encontro com o Senhor não é um encontro qualquer. É um encontro especial. Porque aquela mulher vinha, estava sendo trazida debaixo de uma acusação. Mas Jesus estava ali para quebrar o peso da acusação e transformar a história daquela mulher. Agora, aqueles homens que trouxeram a mulher também trouxeram as suas pedras. Mas aquela mulher, irmãos, não tinha pedra. Mas ela encontrou com a pedra que se chama Jesus Cristo. Aqueles homens já traziam consigo a pedra da maldade, a pedra da morte, a pedra do ponto final, a pedra da misericórdia, da última condições, não da misericórdia, a pedra da última condições de vida. Mas aquela mulher encontrou com a pedra da misericórdia, encontrou com a pedra da bondade, encontrou com a pedra da resposta, encontrou com a pedra do livramento. Aquela mulher agora teve um encontro com a pedra soberana acima de todas as pedras, porque Jesus estava com seus discípulos uma certa feita e ele começou a conversar com Pedro, né? E quando ele conversa com Pedro, ele diz: Pedro, quando os discípulos estão sentados, ele diz assim: olha, o que as pessoas dizem que eu sou? E aí cada um começa a dizer: um falou isso, o outro disse, melhor vocês, o que vocês pensam que eu sou? Então quando Jesus perguntou isso aos discípulos, a Bíblia diz que Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. E ele disse assim: muito bem, Pedro, porque você não revelou a carne, mas revelou o Espírito. E por causa disso, você não chamará mais Pedro, e sim pedra. Ou seja, aquele que foi tirado da rocha, ou aquele que foi tirado, ou fragmento de uma grande rocha. E agora aquela mulher, ela encontra com homens com pedra. Mas aquela mulher agora os homens chegaram com pedra. Mas aquela mulher, ela não tinha pedra na mão, mas ela encontrou com a rocha que se chama Jesus Cristo.
E a Bíblia diz assim, encerramos aqui, que a Bíblia diz assim, que aquele com quem a pedra vem contra ele, aquele que for contra a pedra, será feito de pedaço. Aquele quem a pedra vier contra ele, será reduzido a pó. Quando nós encontramos essa situação, nós encontramos uma resposta muito grande para nossas vidas, porque quantas vezes nós, irmãos, estamos aí debaixo de uma malignidade, debaixo de um peso de morte, debaixo de uma condenação. Quantas pessoas conseguiram escapar da morte, porque, irmãos, foram cometidos por uma enfermidade, já estavam condenados à morte, o médico condenou, a medicina condenou, não tinha mais recurso, gastou-se todo o bem que tinha, gastou tudo que tinha consigo, mas veio-lhe a resposta. Quantas pessoas perderam bens, perderam casas, perderam filhos, perderam famílias, perderam empresas, perderam faculdade, perderam escola, enfim, perderam tanta coisa. E aí disseram e pensaram consigo mesmo: não tem mais saída, perdi tudo que tinha, agora não tem mais recurso, não tenho mais o que fazer, não há mais resposta, não há mais condição nenhuma, mas ter um encontro com Jesus Cristo. Diga comigo, quando eu encontro com a rocha, que se chama Cristo, eu encontro com a solução. Amém? Encontra-se a solução na rocha que se chama Cristo. O povo estava com sede no deserto, caminhando pelo deserto. O povo começaram a reclamar e a dizer: Moisés, estamos com sede. Você tirou nós do Egito, que nós tínhamos tudo para morrer no deserto, e agora nós vamos morrer de sede, não há água para nós tomarmos. E Moisés clamou a Deus, e Deus disse assim: olha, tem uma rocha diante de você, vá lá e fira a rocha, porque nela tem água. E Moisés foi e encontrou a água. A solução da vida estava na rocha. A solução da resposta na vida daquela multidão estava na rocha, que é Cristo. A Bíblia diz também a respeito de água, que havia uma mulher também semelhante a essa mulher adúltera. É a mulher samaritana, né? A Bíblia diz que ela teve 5 maridos e estava no 6º, que também não era o marido dela, não estava casada, ela vivia com ele. E a Bíblia diz que ela encontra-se com a rocha que se chama Cristo. E Jesus Cristo agora estava à beira de um poço, o poço chamado Poço de Jacó. E quando ela encontra com esse Jesus, que é considerado a rocha, e estava no Poço de Jacó, ela encontra com a solução na vida dela. Ela encontra com a resposta na vida dela. Ela não encontra somente a rocha, mas ela encontra a resposta. Também não encontra só a água, mas ela encontra a resposta. A rocha serve para dar água, e a água serve para limpar. Levanta sua mão e diga comigo essa semana. A solução está naquilo que eu vou receber para me limpar. Amém? E você está recebendo a água da vida, porque essa palavra está escrito, que essa palavra, quando ela vem até a nós, ela desce no nosso interior e faz com que do nosso interior brote ou saia, torne uma nascente de água da vida, que nos leva para a vida eterna. Ou seja, a situação da morte deixa de existir quando nós encontramos a resposta na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que é uma resposta viva para nós, porque é uma água, é um manancial, é uma fonte de vida para conosco. Então nesta semana nós temos solução na nossa vida. Tudo aquilo que aparentemente estava perdido, em nome de Jesus, não está perdido, porque está debaixo de uma resposta que virá, ou que já está vindo ao seu encontro, de uma resposta que já está batendo a sua porta. A bênção do Senhor, ela te persegue.
A bênção do Senhor, ela te alcançará. A bênção do Senhor vai bater na tua porta para que você receba a solução de vida em nome de Jesus. Curva a sua cabeça onde você está, nós que aqui estamos, curvamos a nossa cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pelos livramentos, pela vitória concedida. Senhor, derrama sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, destronando e destruindo, ó Pai, toda a fortaleza, principados, potestades, toda acusação, toda condenação está cancelada em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa estabelecer em nosso coração as tuas bênçãos, os teus milagres. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Deus de Israel. Amém e amém. Glória a Deus, você que está em casa nessa noite, você que está nos assistindo e você que futuramente irá nos assistir. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que você tenha dias e mais dias debaixo da bênção do Senhor. Vamos orar por Jerusalém. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Senhor Jesus, toma, Pai, esta nação, este povo a quem o Senhor ama e muito quer bem. Senhor, concede, ó Pai, sobre cada um dos judeus, Senhor, a tua bênção, o teu milagre. Destruindo, ó Pai, toda ação, toda manifestação de principados e potestades de malignidade nas trevas. Caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus. E que sobre cada judeu, Senhor, esteja a bênção, a prosperidade e a vitória no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que está conosco. Muito obrigado. Até sábado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. No nome de Deus vivo de Israel.